1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 13. Então, o apóstolo Paulo, falando com os coríntios, diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. E o que eles fizeram? Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse humana, que não fosse comum aos homens, ou na revista atualizada, que não fossem humanas. E Deus é fiel, e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Queridos, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios pelo menos 4 cartas. Nós temos 2 delas descritas, 2 delas registradas na nossa Bíblia. Essa que nós lemos é provavelmente a 2ª carta. O apóstolo Paulo está falando com um grupo que é um pouco complicado. Existem várias indicações de como são os coríntios, mas a gente pode contextualizá-los dentro de uma cidade que hoje nós diríamos uma metrópole portuária, e por isso era uma região onde você tinha muito trânsito, muita gente passageira e muitas novidades. A gente precisa lembrar que nessa época não tinham jornais, não tinham os periódicos, as notícias navegavam, na verdade. Então, numa cidade onde você tem muito trânsito de navios, você tem muitas novidades chegando, muita informação chegando, informação indo e vindo. E por isso mesmo, ela é marcada por um contexto multicultural. Você tem todo tipo de gente morando na cidade de Corinto, você tem todo tipo de cultura ali existindo, culturas pagãs, culturas de vários povos distintos, com deuses, com religiões totalmente diferentes do judaísmo e muito mais ainda do cristianismo. Por isso, ela é uma cidade politeísta. Você tem ali muitos tipos de santuários e ofertas e sacrifícios e cultos a vários tipos de deuses. A igreja para a qual Paulo está escrevendo está dentro desse contexto. E essa igreja, se você puder estudar o livro de Coríntios e ler essa primeira carta nos 9 primeiros capítulos, você vai chegar à conclusão de 2 coisas. A igreja de Corinto é uma igreja que passa por uma ideia de autossuficiência. Ela olha para ela mesma, ela olha para a sua vida, para o seu estilo de vida, e por causa de falsos profetas, por causa de falsas mensagens, de muita mistura de ideias, de filosofias, ela entende que ela é a melhor igreja do mundo. Ela olha para si mesma e diz assim: não, aqui a gente está bem. Nós somos bons, nós somos suficientes, nós estamos no melhor contexto, nós estamos vivendo bem a nossa vida como ela tem que ser. Eles se acham autossuficientes. E uma segunda característica que o apóstolo Paulo denuncia, que apesar da sua autossuficiência, eles eram licenciosos para com todo tipo de pecado. A licenciosidade é a capacidade do homem de fazer coisas erradas que desagradam a Deus, mas não ter mais nenhum peso na consciência em fazê-los. Apesar deles se sentirem
por causa de ensinamentos falsos, a bola da vez. Eles andavam e caminhavam totalmente distantes de Deus e não sentiam e não percebiam. Essa é a característica dessa igreja para quem Paulo está escrevendo. João Calvino chega a chamá-los de arrogantes. Ele diz, eles davam ouvidos e se entregavam facilmente aos falsos mestres que os distanciavam cada vez mais do evangelho. Essa é a igreja de Coríntios, é para essa igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo. Agora, nesse capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar justamente sobre a tentação e sobre a relação que essa igreja tem com o pecado e a tentação que vem sobre eles. E o apóstolo Paulo, para começar a destacá-los e fazê-los perceber que eles não são tão bons assim, termina o capítulo 9 falando justamente sobre ele. Ele termina o capítulo 9 dizendo assim, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está dizendo assim para essa igreja, vocês estão se achando tão bons, eu que estive no meio de vocês, que os instruí por tanto tempo, que os ajudei a criar essa comunidade, eu não trago isso para mim, muito pelo contrário, eu me esmurro constantemente, eu estou constantemente brigando comigo mesmo para não errar, para sendo eu que venho falar e trazer o evangelho, não venha pecar justamente nas coisas que eu ensino. Mas ele mesmo, talvez não fosse só uma referência. Então, é quando o apóstolo Paulo faz então uma comparação entre a igreja de Corinto e o povo de Israel, que é o que ele faz no texto que nós lemos, no capítulo 10 então. Então, como que ele faz? Ele fala assim para os coríntios, olha, vocês se acham tão especiais, mas vocês são assim como o povo de Israel era. Os fundamentos que a igreja cristã tem, era usado como uma credencial para os cristãos, eram os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. E isso era o que o pessoal de Coríntios batia no peito e dizia, nós somos batizados, nós participamos do sacramento, e isso nos faz os melhores. E aí o apóstolo Paulo olha para Israel, a partir de uma visão cristocêntrica, e mostra para ele, mas Israel também era batizado. Israel tinha sido batizado na nuvem que acompanhava o povo de Deus, dando a eles direção. Israel foi batizado atravessando o Mar Vermelho, quando eles estavam diante do mar, fugindo de Faraó, e o mar abriu e eles atravessaram de um lado a outro o mar. Israel também é batizado. Doutrinariamente, Israel pode ser considerado sim batizado naquele Messias que haveria de vir, olhando para o futuro e crendo naquilo que Deus faria no futuro. Coríntios e nós somos batizados no Cristo que veio, olhando para o nosso passado. Além do batismo, também participou da ceia. Apóstolo Paulo apresenta o sacramento da ceia entre os judeus, porque eles comiam do maná e bebiam da água da rocha. E o apóstolo Paulo ainda cria essa figura para eles, a rocha que é Cristo. O maná que sustentou esse povo durante tantos anos no deserto, o pão que eles colhiam toda manhã. João Calvino veio chamar aquilo de alimento espiritual. Era um exercício diário. O povo não podia colher além do que eles iam comer. O povo precisava aprender a confiar em Deus diariamente. Eles pegavam uma porção de maná suficiente para aquele dia e se tentassem guardar, estragavam. No dia seguinte, mais uma vez, eles iam colher o maná. A água que saía da rocha, que eles estavam sem água, estavam totalmente desesperados porque não encontrava água em lugar nenhum. E então Moisés, batendo na rocha, jorra essa água que chega até onde eles estão, lá em Êxodo 17. E essa água os alcança no acampamento, quilômetros depois, e eles são abastecidos. Essa rocha é Cristo. Não há diferença
E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: Coríntios, não há diferença entre vocês e o povo de Israel. Igualmente a vocês, eles também foram batizados, igualmente a vocês, eles também participavam da comunhão. Não há diferença. E aí então, o apóstolo Paulo, no versículo 5, ele vai dizer: contudo, aquele povo que viu maravilhas, aquele povo que atravessou o Mar Vermelho, aquele povo que viu Deus trazer pragas sobre o Egito, que viu Deus fazer maravilhas, que viu Deus poupar suas vidas, aquele povo que experimentou das maravilhas de Deus, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. De todo aquele povo, entre os adultos, apenas Josué e Calebe entraram na terra. As milhões de pessoas que existiam no meio daquele povo foram ficando durante 40 anos. E só 2 deles entraram na terra que Deus havia prometido. E assim, a gente começa a entender que mesmo um povo que anda em comunhão com Deus, mesmo um povo que anda debaixo da sua nuvem, mesmo um povo que atravessa o mar, também desagrada a Deus. Também consegue nutrir em seus corações coisas que não agradam a Deus. O apóstolo vem dizer que essas coisas eram cobiças, eram coisas más, coisas que eles fizeram. E ele classifica pelo menos 4 coisas. Diz que eles pecavam por causa da idolatria. No seu tempo de relacionamento com Deus, algumas vezes Deus se tornava uma pessoa que eles queriam questionar. Será que Deus é de fato poderoso? Será que foi realmente Deus quem nos tirou do cativeiro? Será que não foi por um acaso outro Deus? Será que não estamos sendo enganados por Moisés? E então, num certo momento, eles clamam para Arão, e Arão constrói um bezerro de ouro, e eles entram em farra, noite afora, adorando um novo Deus, dizendo: este sim nos tirou do Egito. Apesar de tudo, aquele povo era idólatra. Imoralidade é um outro pecado que o apóstolo Paulo destaca. E esses pecados estão diretamente relacionados ao comportamento que a igreja de Corinto estava tendo. Em Números 15, é a referência que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Os judeus se envolviam com as mulheres moabitas para oferecer sacrifícios a Baal, para oferecer sacrifícios a outros deuses, e praticavam imoralidades. E todas essas provas de pecados traziam sofrimento para o povo. Morriam pessoas, morriam famílias inteiras. Deus ceifava vidas por causa dessas coisas. Também colocavam Deus à prova, impacientes, não esperavam Deus agir. Em Números 21, quando eles estavam caminhando, e essa é a referência que o apóstolo Paulo está levantando aqui, eles não aguentavam esperar e começaram a dizer: por que não nos deixou no Egito? Lá a gente tinha água, lá a gente tinha comida, nos trouxe aqui para o deserto para morrer. Eles chegam a dizer o seguinte: detestamos essa comida miserável que Deus tem nos dado. Colocavam Deus à prova. Ou se queixavam, como em Números 16, a família de Corá levanta um grupo de 200 homens para questionar Moisés, e eles são todos engolidos pela terra. Um pouco mais para frente, alguns versículos adiante, o povo começa a olhar e começa a questionar e se queixar também. Uma praga vem e naquele dia morrem 14 mil pessoas. Arão tem que ir no meio deles com incenso, pedindo perdão e arrependimento, e as pessoas começam a ser curadas e vão parando de morrer. Este é o povo que caminhou debaixo da nuvem e atravessou o Mar Vermelho. E agora o apóstolo Paulo está dizendo para os coríntios: presta atenção, vocês são iguais a esse povo. Assim como o batismo e os sacramentos
mostram que vocês são iguais, os pecados que eles cometeram são os mesmos que vocês têm cometido. E essas classificações de pecado que o apóstolo Paulo nos mostra que o interior do homem é apegado a algumas coisas em particular, a desconfiar de Deus, colocando outras coisas no lugar de Deus, colocando outros deuses no lugar do nosso Deus, colocando outros tipos de serviços que prestamos que não são ao Deus verdadeiro. Ou o pecado está relacionado ao nosso relacionamento humano, a maneira como nós nos relacionamos, ou nós questionamos as coisas que Deus nos dá, por isso colocam Deus à prova, ou questionamos os direcionamentos que Deus dá para a história, e nos queixamos contra Ele, dizendo, não Deus, por esse caminho está errado, eu não quero que seja assim, não tem como ser por outro jeito, vamos voltar para o Egito. Esses são os pecados do povo. Então o apóstolo Paulo está trabalhando essa tese. Quando ele termina isso, falando das coisas más agora, o apóstolo Paulo vem falar que no versículo 11, que essas coisas aconteciam para ser exemplo, era exemplo para o povo, exemplo para eles verem a história de Israel, enxergar na história de Israel as suas próprias histórias. Isso era para advertência, para os advertir daquilo que Deus fez com aqueles homens, e a grande questão aqui, assim como o pecado deles trouxe grande sofrimento para a vida de Israel, povo de Corinto, o pecado de vocês vai trazer grande sofrimento para as suas vidas. Traz. Spurgeon, no seu sermão, ele fala, não importa, um dia o nosso pecado cobra. A conta chega, não adianta. Um dia a conta chega, o sofrimento virá. O nosso pecado traz sofrimento. Por isso, a história do povo de Israel é para o povo de Corinto uma advertência. Preste atenção em como vocês têm agido. Preste atenção. E por fim, ele diz que tanto esse exemplo e essa advertência que foi para esse povo do passado é agora um modelo para aqueles que vivem o final dos tempos. E aí a gente precisa entender quando ou o que é o final dos tempos. O final dos tempos é reconhecido teologicamente como um período que existe entre a ascensão de Jesus e a sua eminente volta. Maranata. O dia que nosso Senhor Jesus volta para buscar a sua igreja. É esse período. Quanto tempo é? Não sabemos. Já se passaram 2000 anos. Não temos ideia. Mas aguardamos a sua volta. Mas esse é o fim dos tempos. O que significa que o que o apóstolo Paulo falou para Coríntios, ele fala para mim e para você. O exemplo do povo de Israel, que era para a igreja em Corinto, é também um exemplo para mim e para você, porque vivemos os fins dos tempos. As advertências que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Corinto, é também uma advertência para mim e para você. E então, a gente precisa concluir com o apóstolo Paulo. Depois de fazer essa explanação, olha como ele conclui. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Como João Calvino disse, o próprio apóstolo Paulo vai mostrar nos 9 capítulos anteriores, o povo de Corinto é cheio de si. São arrogantes. Eles acham que todo mundo pode errar, eles não. Eles acham que todo mundo faz as coisas erradas, mas eles estão certos. Ora, mas nós somos a igreja de Corinto, primeira igreja de Corinto, uma cidade grande, virtuosa, rica. Aqui circulam os maiores filósofos da história. Aqui em Corinto a gente tem novidade todo dia. Essa é uma cidade grande, uma cidade rica. Como a nossa igreja poderia ser mal? Como poderíamos pecar? O apóstolo Paulo, então, os adverte. Cuidado,
Se você acha que está firme, tome cuidado. Se acha que está tudo certo, toma cuidado. Acha que não tem nada errado, um dia o nosso pecado cobra a sua conta. E então, a gente precisa falar sobre as tentações, que de fato é o que nos leva a pecar. Nós pecamos porque somos tentados, e somos constantemente tentados. Nas palavras de Spurgeon, não existe um ser humano que passe a sua vida sem sofrer tentação. O próprio Cristo, logo depois de ser batizado, é levado para o Espírito ao deserto, aonde ele é tentado. Nós somos tentados quando fechamos nossos olhos para orar, somos tentados quando estamos nos nossos carros dirigindo, somos tentados quando estamos trabalhando, ou quando estamos no silêncio do nosso lar. Somos constantemente tentados. Óbvio que Tiago, quando faz essa avaliação, Tiago 1,12, ele vai dizer que a tentação, ela de fato, ela acaba sendo uma dádiva, porque é uma prova que nos faz estar mais próximos de Deus, nos faz sempre refletir, nos faz sempre pensar que estamos ali perto de cair, sempre. E isso nos faz sempre pensar, cada vez que vencemos uma luta, cada vez que vencemos uma provação, nós experimentamos mais de Deus. Por um outro lado, Spurgeon vai lembrar que ele traz a figura da sua época, século XIX, e quando ele vai fazer fogueira, acender o fogão de manhãzinha, e ele usa instrumentos para fazer isso, metal e uma esponja para fazer faíscas, e aí quando ele faz faíscas, ele precisa de uma manta que vai pegar essas faíscas e trazer explosão e fogo. E então o que ele fazia toda manhã era checar dentro do fogão se havia manta. Porque não havia função nenhuma ele produzir faíscas se não tinha manta para produzir chamas e fogo. Então ele diz que Satanás também não vai dispensar tempo tentando pessoas que não têm uma manta para produzir chamas. Ou seja, nós somos tentados porque há pecaminosidade em nós. Nós somos tentados porque existe em nós uma semente de pecado. E isso é triste. Por isso o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tome cuidado. Eu sei, talvez você agora, olhando tudo isso que eu estou falando, deve estar desesperado, né? Meu Deus do céu, e agora? Como que a gente vai fazer? Olha só, que situação que nós vivemos, como que é isso? O perigo está à porta o tempo todo. E tem mais ainda, o pecado, a tentação, ela não é algo assim, que é sistemática. Ela não é de um jeito só, ela é variada, ela muda de forma, ela muda de jeito. Existem tentações, às vezes, você pode ser tentado numa situação que é gritante e a gente logo espirra. Existe uma figura do livro O Peregrino. O Peregrino, não sei se você sabe, é um livro em inglês que conta a história do peregrino, que é o cristão e alguns outros companheiros que faz o caminho até a Terra Prometida. Se você não leu esse livro, consulte-o, tente ver para ler. Ele é o segundo livro mais lido do mundo. A Bíblia é o primeiro livro mais lido do mundo, o segundo é O Peregrino, que conta essa história. E numa das cenas, o cristão, junto com um dos seus companheiros, que é a Esperança, eu tinha anotado aqui, a Esperança, isso mesmo, tá, o cristão e a Esperança, eles estão caminhando para a Terra Prometida, e eles chegam no lugar que é chamada a Terra do Sono. E neste lugar, a Terra do Sono, os homens ficam sonolentos nessa região. E ele tinha se lembrado dos pastores que ele tinha encontrado, que o advertiram, cuidado com a terra do sono. Ele tinha passado por vários momentos de tentação, momentos que eram escrachados. De todos eles, ele espirrou. Mas ele diz que é aonde a tentação é mais corriqueira, aonde ela é mais simplesinha, aonde ela é mais inofensiva, era na terra do sono, aonde ele correu os piores
perigos. Tentação é assim. Ou você acha que um corrupto rouba trilhões dos nossos cofres da primeira vez? A corrupção começou lá na escola, quando ele colava na prova. E tudo bem. E de colar na prova, ele aprendeu a tirar dinheiro da carteira do pai. E tudo bem. E essa licenciosidade foi minando em seu coração. E a corrupção foi crescendo. E de repente ele sempre passou a vida procurando meios de se dar bem e de se corromper, de se dar bem, e nunca foi o suficiente. Até que se tornou um corrupto profissional. Um filho que desobedece os pais, ele não desobedece pela primeira vez, batendo na porta de casa, chutando tudo e indo embora. Não, ele começou lá na infância, não obedecendo na hora de desligar a televisão, não obedecendo na hora de sentar para comer direitinho, não comendo os brócolis até o final. Começou em pequenas coisas, e isso foi crescendo, e foi crescendo, até se tornar um rebelde. Desculpa as crianças que não gostam de brócolis, tá? Foi um exemplo corriqueiro que eu usei aqui, tá bom? Pode ser alface, pode ser outros tipos de legumes e verduras. Mas o fato é, a tentação ela não começa gritante, você não se torna um pecador com coisas drásticas de repente. Ela começa pequena, é ali que está o perigo. Mas só dizer isso vai nos advertir, só dizer isso vai nos deixar preocupados, só dizer isso vai fazer você voltar para casa frustrado. Por isso mesmo que eu quero falar com vocês sobre um conforto. Porque essa é a história do pecador. Mas Deus nunca se satisfez com a história do pecador. Em toda a história da Bíblia, em toda a história da humanidade, desde que Deus criou o homem, Ele nunca se satisfez com a história do pecador. Deus, todas as vezes, em todos os momentos, em toda a Escritura Sagrada, sempre olhou para o homem no seu erro, sempre olhou para o homem no seu estado pecador, sempre olhou para o homem na sua indecisão, na sua vida, e foi até ele para ajudar. Sempre. Por isso, ainda que talvez te assuste falar sobre tentação e testificar essas situações todas que nós falamos aqui, e são todas verdades, não é uma coisa que eu ou você, ou que só alguns passam, todos nós passamos, e essa verdade é para cada um de nós. Existe também um outro lado, de um Deus amoroso, de um Deus que nos traz conforto. E está no versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fossem comuns aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Eis o conforto de Deus. Deus não nos deixa sozinhos. Deus, quando Ele permite a tentação, a primeira coisa que Ele faz, Ele estabelece um limite. Não se engane. As tentações que vêm sobre a sua vida são as tentações que vêm sobre todos os homens. Deus não nos tenta, Ele não permite a tentação vir até nós, como Ele permite para seres celestiais. Ele conhece a nossa humanidade. E aquilo que vem sobre mim, vem sobre você, vem sobre todos nós. A tentação ela é comum. A tentação ela é igual. A tentação ela é humana. Ela não é algo superior. Ela não é algo que você vai dizer assim, meu Deus do céu, isso é impossível. É completamente possível. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que as tentações que vêm sobre os homens sempre podem vir acompanhada de um não da sua parte. Não se engane. Sempre podem dizer um não. Você sempre vai poder olhar para a história, vai poder olhar para aquilo que está acontecendo e dizer um singelo não. Não me envolvo com isso. Não. Não me agrado disso. Não. Eu não quero isso para a minha vida.
não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. Então, quando você vive situações em que você percebe que está sendo tentado nos negócios, nas relações, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola, entre amigos, algo que aparece como uma oportunidade que você percebe claramente que não agrada a Deus, é só dizer não. Deixa eu contar para você uma experiência de um pastor amigo meu, pastor Renato Camargo, amigo do Marcelo também. Eu estava ouvindo ele falar uma vez e ele contou que ele estava fazendo uma visita em alguns países aqui da América do Sul, passou pelo Paraguai. Você sabe, quem passa pelo Paraguai sempre vai, né, dar uma olhada naquele monte de lojinha, né, que existe, onde se compra todo tipo de apetrecho. E aí ele parou numa lojinha onde o cara estava vendendo um aparelho que você pluga na sua televisão e pegam todos os canais, sem precisar pagar nada, só paga pelo aparelho, já vem tudo liberado. E aí o rapaz diz assim para o Renato, eu estou contando esse exemplo dele porque ele contou isso publicamente, tá? Ele diz assim, você precisa de um aparelho desse na sua casa? E o Renato olhou, todos os canais sem pagar nada? Eu preciso desse aparelho na minha casa, isso vai me ajudar bastante, né? Faz as contas de quanto paga de net, quanto paga de Sky por mês, você multiplica por 12, quanto você gasta no ano, você vai gastar 1/10 disso com o aparelho, vale a pena, fazendo as contas. Aí ele começou a se encantar pelo aparelho, o cara começou a explicar como é que liga, aí o filho dele, uma criança, disse, pai, isso é certo? Aí o Renato olhou, não é certo. Aí o filho disse, então deixa isso aí, pai, vamos ver outra coisa. Esse é o exemplo dele. Às vezes uma criança tem essa sensibilidade. Não, é só dizer não. Quando a tentação chegar, meu querido, você só precisa dizer um não. Porque nenhuma tentação vem sobre você que não seja humana, não seja extremamente comum aos homens. Ela é algo normal, é só dizer não. Você não precisa ser um super-homem, você não precisa fazer anos e anos de seminário, não precisa ter viajado como missionário, não precisa ter uma experiência religiosa magnífica, é só dizer não. Isso nos traz conforto, porque quando a gente olha desse jeito, todo aquele retrato de pecado, de tentação, de história, fica simples, porque começa com não. Absolutamente não. Mas o conforto que Deus nos traz vai um pouco adiante. O apóstolo Paulo ainda nos diz, Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Deus ainda impõe uma restrição. As tentações são humanas, mas ainda assim, elas são num grau que toda pessoa pode suportar. E aqui existe uma relação, é um equilíbrio, é isso que o apóstolo Paulo nos desafia a entender, um equilíbrio. Deus, ele controla isso, no tempo, em quantidade, ele faz de um jeito, ou permite de um jeito, para a gente usar o termo correto, que a gente pode sim, pode sobreviver a elas. Tem um mártir cristão do século, acho que é século XVI, John Bradford. Ele sofria de 2 problemas sérios. Ele sofria de reumatismo e depressão. Isso era um problema sério na vida dele. Ele sofria de profundas depressões. Suas cartas, seus relatos mostram que ele tinha uma vida assim espiritual que era sempre assaltada pela depressão. Apesar de ter morrido como um mártir cristão, por causa da fé que ele defendia, ele tinha esses problemas. E ele, de fato, acabou sendo preso por causa da sua fé. E quando ele entendeu
que ele não sairia mais da prisão, e os seus relatos dizem que ele estava preso num lugar úmido, frio, sem ventilação, e para uma pessoa reumática isso seria terrível. Ele escreve nas suas cartas que enquanto ele esteve preso, tanto a depressão quanto o reumatismo não mais o perturbaram. Aí ele fazia essa comparação. Eu posso suportar a prisão. Talvez eu não pudesse suportar a prisão, a depressão e o reumatismo, mas Deus me aliviou de algum jeito. E ele suportou a prisão até a sua morte. Spurgeon diz assim: Deus conta as gotas do tônico amargo que dá aos seus santos enfermos. Não poderão receber nenhuma gota a mais do que ele determinou. As tentações que nós sofremos não são além do que você pode suportar. Como você pode crer nisso? Deus é fiel. Está passando por dificuldade, querido? No trabalho, em casa? Queria te dizer uma coisa. Você pode suportar isso. Talvez você ache que não, mas é possível suportar a tentação. É possível atravessá-la. Deus é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não nos deixará sozinho. Ainda, Deus também, quando nos conforta diante da tentação, provê uma saída. Ele não nos deixa na mão. Quando o povo está diante do Mar Vermelho, e a opção era voltar e enfrentar Faraó, ou sair feito louco pelo deserto e ser atacado em algum momento. Certamente as pessoas naquele momento estavam diante de um dilema. Vamos morrer, não tem saída. E então Moisés diz ao povo: marche em direção ao mar. Você está louco, Moisés? Em direção ao mar, marche. E o povo faz uma trajetória que era até então impossível e caminha em direção ao mar. A surpresa é que o mar se abre. Os caminhos que Deus nos dá e a saída que Deus nos dá, às vezes não são convencionais. É verdade. Mas Ele provê saída. O que atrapalha reconhecer a saída de Deus? São os caminhos e os atalhos que surgem na nossa mente. Muitas vezes, nós queremos sair daquela situação e escolhemos caminhos que nos levam a uma outra situação pior. Estamos endividados, estamos com problema. Qual a saída? Fazer um novo empréstimo e se endividar mais ainda. Às vezes não resolve, às vezes não ajuda. Estamos com dificuldade em casa, não estamos nos dando bem. Eu, o patrão e as crianças, está tudo complicado. Estamos com dificuldades. Qual a solução? Não converso mais com ninguém também. Se não for do meu jeito, não vai ser. Cria um outro problema. Deus, junto com a provação, junto com esse momento de tentação, junto com esses momentos de dificuldade, nos traz uma saída. Mas é preciso ter sensibilidade. É preciso ter Deus caminhando com você. É preciso ter a nuvem do Senhor nos dando direção. É preciso presença de Deus para percebermos saídas mirabolantes, como atravessar um mar. Impossível! Mas foi o que Deus mandou fazer. Atravessem o mar. Ou como os jovens judeus diante de Nabucodonosor, que tinham a tentação de adorar a estátua para protegerem suas próprias vidas. Como que eles iriam imaginar que a saída deles era ir até uma fornalha? Essa era a saída. Esse era o jeito. Era dizer não
e correr o risco de morrer numa fornalha. Mas foi ali, na fornalha, que Deus os tirou daquela situação. Ainda, Ele tirou aqueles homens da situação e ainda foi glorificado. O seu nome se engrandeceu. É preciso sensibilidade para perceber. Agora, o fato é, Deus estabelece limite, impõe restrição e provê saída. Mas existe um propósito, porque até agora a gente só está falando em passar por dificuldades e sair ileso delas, certo? E só isso para Deus não é suficiente. Deus, Ele traz algo mais para a gente, que pode te confortar. Você passa por tudo isso, querido, para que possa suportar a tentação. Suportando a tentação, através do escape que Deus nos usa, Deus nos fortalece. Aquele corrupto que rouba milhões, quando colou na prova pela primeira vez, se tivesse suportado, se tivesse entendido que aquela possibilidade não era sobre-humana, era só dizer não, se tivesse entendido que havia uma saída, ter tirado 0 na prova, já que não estudou, e depois fazer direito à matéria e tirar nota, estudando bonitinho, ele teria crescido como alguém de bem. Se o filho, quando teve a primeira reação de rebeldia para com os pais, tivesse ali talvez a tentação não seja nem da criança, mas dos pais, né, de como corrigir, ali fosse corrigido, lá no começo, você evitaria a rebelião lá na frente. Ou seja, as provações que nós passamos nos fortalecem. Como nos tornamos pessoas que Deus usa passando pelas provações, passando pela tentação. Deus assim, Ele vai nos formando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos calejando, Ele vai fazendo de nós pessoas que Ele pode usar, pessoas que agora passam por uma situação aqui, amanhã é alguém que pode ajudar uma pessoa ali, hoje você passa por uma dificuldade aqui com a sua família, amanhã você está ajudando os seus filhos na família deles, dando o seu exemplo, dando a sua experiência, compartilhando com eles aquilo que Deus fez. Quando Deus permite isso em nossas vidas, Ele não faz isso apenas para nos provocar, apenas para que a vida seja difícil. Muito pelo contrário, Ele faz isso para que possamos crescer. Ele faz isso para que possamos melhorar. Ele faz isso para que sejamos melhores pais, melhores profissionais, melhores empresários, melhores filhos, melhores alunos, melhores cristãos, melhores modelos daquilo que Ele pode fazer na terra. Deus permite a tentação para que nós possamos crescer. Para você refletir, não somos diferentes do povo de Israel. Nós lemos na Bíblia suas histórias, e às vezes ficamos irritados com eles, não ficamos? Não? Quando você vê lá, o povo lá, acabou de sair do Mar Vermelho, já está reclamando, acabou de cair pão do céu, já está reclamando, acabou de passar por uma situação milagrosa, eles estão enxergando a nuvem de Deus, estão desconfiando de Deus. Nós somos igualzinho, viu? Não tem diferença nenhuma. Nós somos igualzinho o povo de Corinto também, que está recebendo essa carta. Não há diferença, somos pecadores, somos pessoas que têm em nós a semente do pecado, nosso coração é mau, e infelizmente somos tentados, e por isso todos nós vamos passar por tentação, todos, você vai, eu vou, você talvez esteja passando por um momento de tentação, mas como a gente refletiu, Deus durante a tentação está junto de nós. Assim como Ele atravessou o mar junto com aqueles homens, assim como Ele acompanhou o povo de Israel no deserto, assim como Ele esteve junto dos profetas, assim como Ele estava junto de Cristo, assim como Ele continuou ao lado dos apóstolos, Ele está junto de nós. Só tem um problema. Se nós não estamos íntimos a Ele, se nós não estamos próximos a Ele,
talvez você ache aquilo que você tem passado sobre-humano. Só um super-homem para resistir. E você não vai conseguir dizer não. Talvez, distante dele, você ache que as tentações passam da conta e você não pode resistir. E aí, você não vai ver saída nenhuma. E o problema disso tudo é que você vai se sentir sozinho. E sozinho, a gente não vai conseguir resistir. Por isso, querido, o conforto de Deus é estar ao lado dele durante as tentações. Não caminhe sozinho. Não faça isso. O povo de Israel tinha a nuvem, tinha Moisés, tinha a Torá. Não caminhe sozinho. O povo de Corinto tinha Paulo os advertindo, tinha os testemunhos do Evangelho. E nós temos a Bíblia, nós temos a comunidade cristã, nós temos pastores, nós temos mestres. Sozinho você não vai conseguir. É preciso estar no seio, na comunidade, na comunhão com os santos e na comunhão com Deus. É preciso estarmos juntos, é preciso dividir, é preciso compartilhar nossas histórias, nossas dificuldades, para juntos nos apoiarmos e nos ajudarmos, e juntos encontrarmos caminhos e saídas que Deus vai apontar. Vão parecer coisas estranhas às vezes. Desistir da prova, começar de novo, repetir de ano, desistir do negócio, voltar a procurar emprego, começar do zero. Às vezes recomeços são assim. Às vezes são mais simples, às vezes é só dizer não. Às vezes é só dizer assim, não vou passar por isso, porque não há tentação sobre o humano. Mas juntos vamos perceber isso com mais clareza. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos abençoar diante das tentações que nos assombram, diante das tentações que vêm sobre nós. Amém?